Quantas vezes você já se perguntou qual é o propósito da sua vida? Será que sua fé é forte o suficiente para te guiar nessa jornada? Muitas pessoas passam anos buscando respostas, enfrentando desafios, sentindo-se perdidas. Mas e se eu te disser que Deus já tem um plano perfeito para você? Que Ele deseja que você viva uma vida de significado, cheia de fé e propósito? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria ter você aqui no canal Alma Avivada. Eu creio que não foi por acaso que você chegou até este vídeo. Deus quer falar com você hoje. E eu profetizo que ao final desta mensagem, sua fé será fortalecida, sua visão será ampliada e você entenderá o que realmente significa viver com um propósito divino. Mas antes de começarmos, eu te convido a se inscrever no canal Alma Avivada. Ative as notificações, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Isso ajuda o canal a alcançar mais vidas e espalhar a mensagem transformadora do Evangelho. Agora feche os seus olhos, levante as mãos e vamos orar juntos. Pai amado e querido, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, buscando a Tua presença. Senhor, abre os nossos olhos espirituais para compreendermos o Teu propósito em nossas vidas. Fortalece a nossa fé e nos guia pelo caminho que preparaste para nós. Tira toda a dúvida, toda a insegurança, toda a voz do inimigo que tenta nos confundir. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Agora preste bastante atenção. Muitas pessoas vivem suas vidas sem um senso de propósito claro. Elas acordam, trabalham, enfrentam desafios, mas no fundo sentem um vazio. Talvez você já tenha se sentido assim, mas a verdade é que Deus não nos criou para viver sem direção. Ele nos formou com um propósito específico, uma missão única que ninguém mais pode cumprir. A Bíblia nos ensina que antes mesmo de nascermos, Deus já havia escrito nossa história. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, o Senhor diz: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Isso significa que você não é um acidente. Você não está aqui por acaso. Deus sonhou com você antes mesmo de você existir. Mas será que você tem vivido de acordo com esse propósito? Muitas pessoas pensam que propósito está apenas ligado à profissão, à realização pessoal, ou até mesmo ao ministério dentro da igreja. Mas o propósito de Deus vai além disso. Ele quer que cada passo da sua vida seja conduzido por fé e alinhado com a vontade dele. E é aí que entra um dos maiores desafios: confiar em Deus, mesmo quando não entendemos tudo. Abraão é um grande exemplo disso. Deus o chamou para sair da sua terra e ir para um lugar desconhecido, prometendo que faria dele uma grande nação. Mas veja bem, Deus não deu todos os detalhes para Abraão. Ele apenas disse para ele confiar e seguir em frente. E em Gênesis capítulo 12, versículo 4, vemos que assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Quantas vezes queremos saber todos os detalhes antes de dar um passo de fé? Mas Deus nos chama para confiar, mesmo sem enxergar o quadro completo. Agora eu te pergunto, você tem confiado no plano de Deus ou tem tentado tomar o controle da sua vida? Você já deixou de seguir a direção de Deus por medo do desconhecido? Escreva nos comentários: Senhor, eu confio em Ti, e declare sua fé hoje mesmo. Na sequência deste vídeo, vamos aprofundar ainda mais esse tema e entender quais são os sinais que revelam se estamos ou não vivendo dentro do propósito de Deus. Você não pode perder. Se você chegou até aqui, significa que Deus está falando com você. E agora vamos aprofundar ainda mais essa conversa íntima sobre fé e propósito. Na primeira parte, vimos que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós e que confiar nele, mesmo sem enxergar o caminho completo, é fundamental. Mas como saber se estamos vivendo dentro do propósito divino? A Bíblia nos dá alguns sinais claros, e eu quero compartilhar 3 deles com você agora. O primeiro sinal é paz interior.
Quando estamos no centro da vontade de Deus, sentimos uma paz que excede todo o entendimento. Filipenses capítulo 4, versículo 7, nos ensina: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Isso significa que mesmo quando enfrentamos desafios, nosso coração permanece em paz. Se você está constantemente angustiado, insatisfeito, ou sentindo que algo está fora do lugar, talvez seja um sinal de que precisa alinhar sua vida com o propósito que Deus tem para você. Agora, olhe para dentro de si mesmo e reflita. Você sente essa paz? Ou há uma inquietação no seu coração? Se essa palavra faz sentido para você, escreva nos comentários: "Senhor, eu quero viver o teu propósito e ter a tua paz." O segundo sinal de que estamos vivendo o propósito de Deus é frutos espirituais. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 7, versículo 16: "Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos." Quando estamos no caminho certo, nossa vida gera frutos: amor, alegria, paciência, bondade, fidelidade. Tudo isso são sinais de que estamos alinhados com a vontade de Deus. Mas se olharmos para a nossa vida e vermos apenas frustração, amargura, inveja e desânimo, então algo precisa ser mudado. Então faça uma análise sincera. Que tipo de frutos a sua vida tem produzido? Você tem sido uma bênção para os outros? O terceiro sinal de que estamos dentro do propósito de Deus é transformação contínua. A vida cristã não é estática. Deus nos chama para crescer, amadurecer e nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: "E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Se você olha para a sua vida hoje e vê que está no mesmo lugar de anos atrás, sem crescimento espiritual, sem novas experiências com Deus, então talvez seja a hora de buscar mais profundamente o propósito dele. E agora eu te pergunto: você sente que está crescendo espiritualmente? Você sente que Deus está moldando sua vida? Ou você percebe que está estagnado? Se essa mensagem está tocando o seu coração, escreva nos comentários: "Senhor, molda minha vida conforme a tua vontade." Agora, eu quero compartilhar com você algo muito especial. Existem momentos na vida em que sentimos que estamos no caminho certo, mas de repente tudo desmorona. Parece que as portas se fecham, que Deus está em silêncio, que nada faz sentido. O que fazer quando parece que Deus não está respondendo? Essa é uma questão que já levou muitas pessoas a desistirem da fé e do propósito divino. Mas eu quero te mostrar que esse silêncio de Deus pode ser a maior prova do seu amor. A seguir, vamos entender por que Deus às vezes parece estar em silêncio e como podemos ouvir a voz dele mesmo nos momentos mais difíceis. Não saia daqui, porque o que eu vou compartilhar agora pode transformar completamente a sua caminhada com Deus. Você já passou por um momento em que orou, buscou a Deus com todo o seu coração, mas não recebeu nenhuma resposta? O silêncio de Deus pode ser angustiante, pode nos fazer questionar nossa fé e até mesmo o nosso propósito. Mas eu quero te dizer algo que pode mudar a forma como você encara esses momentos. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Pelo contrário, Ele está trabalhando nos bastidores, moldando você para algo maior. Muitas pessoas na Bíblia passaram por períodos de silêncio divino. Jó clamava por respostas, mas Deus permaneceu em silêncio até o momento certo. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, jogado na prisão sem nenhuma explicação de Deus por anos. Mas quando chegou o tempo determinado, o propósito se revelou. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9 nos ensina: "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos."
Isso significa que quando Deus está em silêncio, Ele não está nos ignorando. Ele está nos preparando. Mas então, o que fazer nesses momentos? A primeira coisa é permanecer firme na fé. Não importa o quão difícil seja a sua situação, continue crendo. Hebreus capítulo 10, versículo 23 nos exorta: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Muitos desistem quando não veem respostas imediatas, mas Deus honra aqueles que confiam nele, mesmo sem entender tudo. A segunda coisa que precisamos fazer é revisar nossa vida espiritual. Às vezes, Deus permite o silêncio para que possamos refletir sobre nossa caminhada. Será que temos buscado a Deus apenas por interesse? Será que temos pecado sem nos dar conta? O Salmo capítulo 139, versículos 23 e 24, nos ensina uma oração poderosa. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Peça ao Senhor para sondar o seu coração. Muitas vezes, quando nos colocamos diante dele com sinceridade, começamos a entender o que precisa ser mudado em nós. A terceira coisa a fazer nesses momentos é permanecer em oração, mesmo sem resposta. A oração não é apenas um meio de receber algo de Deus. A oração é a nossa conexão direta com Ele. Daniel capítulo 10 nos conta que Daniel orou e jejuou por 3 semanas, esperando uma resposta. Mas a Bíblia nos revela que, desde o primeiro dia, Deus já havia enviado a resposta. Ela apenas foi atrasada por uma batalha espiritual. Isso significa que, mesmo quando não vemos nada acontecendo, Deus já está agindo nos bastidores. Então, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de confiar. Se Deus ainda não respondeu, é porque Ele está preparando algo muito maior do que você imagina. Agora, eu quero que você escreva nos comentários: Senhor, eu confio nos teus planos, mesmo quando não entendo. Mas agora vem a parte mais importante desta mensagem. O que acontece quando finalmente entendemos o nosso propósito? Como saber que chegou o momento certo de dar um passo de fé? A seguir, vamos falar sobre como reconhecer o tempo de Deus e agir com sabedoria para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Você não pode perder essa última parte, porque a revelação mais poderosa de todas será feita agora. Chegamos ao momento mais importante desta mensagem. Falamos sobre como viver no propósito de Deus, sobre os sinais que indicam se estamos alinhados com a vontade dEle e sobre o silêncio de Deus nos momentos difíceis. Mas agora eu te pergunto, como saber quando chegou a hora de dar um passo de fé e viver plenamente o que Deus tem para nós? A resposta está na compreensão do tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso significa que, por mais que queiramos apressar as coisas, Deus tem um tempo perfeito para tudo. Mas como discernir esse tempo? O primeiro sinal de que Deus está nos chamando para agir é uma direção clara e insistente. Deus fala de muitas formas: pela palavra, pela oração, através de pessoas, por meio de circunstâncias. Se algo tem sido constantemente colocado diante de você, se um desejo de fazer algo para Deus queima no seu coração e essa convicção não passa, pode ser um sinal de que Ele está te chamando para agir. Jeremias capítulo 20, versículo 9, descreve essa sensação perfeitamente. Mas se digo, não mencionarei a sua palavra, nem falarei mais em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Se Deus colocou algo no seu coração e isso arde dentro de você, talvez seja o momento de dar um passo de fé. O segundo sinal é a presença da paz de Deus. Mesmo que o caminho pareça desafiador, se a paz de Deus enche o seu coração e você sente segurança espiritual para prosseguir, é um forte indício de que Deus está guiando seus passos. Colossenses capítulo 3, versículo 15 nos ensina: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Se há paz, Deus está no controle.
O terceiro sinal é confirmação através da palavra e das circunstâncias. Quando Deus nos chama para algo, Ele confirma isso de várias maneiras. Pode ser através de uma palavra na Bíblia que fala diretamente com você. Pode ser por meio de pessoas que te encorajam sem nem saber o que você está pensando. Ou até mesmo por meio de oportunidades que surgem no tempo certo. Mas atenção, isso não significa que será fácil. O inimigo sempre tentará impedir que cumpramos o propósito de Deus. Haverá desafios, momentos de incerteza, obstáculos. Mas quando estamos no caminho certo, Deus nos dá forças para seguir. Agora eu te pergunto, você sente que Deus está te chamando para dar um passo de fé? Você está pronto para viver o propósito dele na sua vida? Se sim, escreva nos comentários: Senhor, eis-me aqui, eu quero viver o teu propósito. E antes de finalizarmos, eu quero orar por você. Pai amado, obrigado por esta mensagem. Obrigado por cada pessoa que ouviu até aqui. Senhor, confirma o teu propósito na vida de cada um. Dá clareza, dá coragem, fortalece a fé. Abre portas que ninguém pode fechar e fecha aquelas que não vêm de ti. Que cada um que ouviu esta palavra possa sair daqui renovado, pronto para viver segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal Alma Avivada, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. E eu te convido a assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Que Deus te abençoe poderosamente. Nos vemos no próximo vídeo.